nessa noite, de adoração, de louvor, de salvação ao nome do Senhor. Quero te convidar a acompanhar um trecho do Salmo de número 39, primeira parte do verso de número 3. Salmo de número 39. Esse convite desse início de celebração, de culto, de adoração ao nosso Deus, assim como salmista, eu quero convidar você a declarar isso e a pedir isso ao Senhor nesta noite. Diz assim a palavra: meu coração ardia-me no peito, e enquanto eu meditava, o fogo aumentava. Amém? Você pode observar isso e desejar isso no seu coração nesta noite? Meu coração ardia no peito, e enquanto eu meditava, o fogo aumentava. E esse fogo do Espírito Santo, que esse fogo do Espírito Santo de Deus possa trazer ao seu coração esse tempo de comunhão com Deus. E esse tempo de discernimento na presença de Deus é dado quando o Senhor nos aquece. Nós começamos a entender isso. À medida que nós vamos meditando, à medida que nós vamos nos aprofundando, o fogo do Espírito Santo de Deus vai nos envolvendo. Coloque-se diante do Senhor em atitude de adoração, em atitude mesmo de invocação. Enquanto o Ministério de Louvor nos leva a esse primeiro cântico, que você possa dizer: Senhor, venha ao meu coração e me prepare para te adorar nesta noite. Pai, em nome de Jesus, nós nos colocamos na tua presença nesta noite e queremos declarar ao Pai, como o salmista declarou na tua palavra, que nosso coração possa sentir o ardor no peito a respeito desta palavra que vai trazendo cada vez mais intimidade contigo. E quanto mais, ó Deus, nós conhecemos o Senhor, mais e mais nós queremos conhecer. Por isso nós te invocamos, Deus. Por isso nós te bendizemos, Senhor. Por isso nós te adoramos e te glorificamos nesta noite, ó Pai. Seja em nosso meio a tua presença sensível, seja em nosso meio a tua presença notória, seja em nosso meio, ó Pai, manifestar da tua glória. Por isso, Pai, nós abrimos os nossos corações para que o Senhor tenha lugar, para que o Senhor tenha espaço, para que o Senhor tenha governo e direção em cada ato deste culto, Deus. Nós queremos nesta noite declarar que este culto é feito no nome do teu Filho Jesus. Não há outro propósito em estarmos aqui. Reunimos nesta noite, neste lugar, para dar a Ti, ó Pai, toda adoração e todo louvor que lhe é devido. Obrigado, ó Pai, pela tua igreja. Obrigado, Senhor, pelas famílias que adentraram a este espaço. Obrigado porque há no nosso coração uma sede e um desejo de te adorar mais e mais. Por isso, Senhor, encontre em nós verdadeiros adoradores que te adorem em espírito e verdade. Pai, que o teu Espírito Santo possa, de fato, continuar nos guiando, continuar, ó Deus, nos dando discernimento desta tua presença. E como é bom estar na tua presença, como é bom perceber a tua presença, como é bom, ó Deus, estar nesta atmosfera de adoração que é inundado pela tua presença. Fica conosco, Pai. Fica conosco nesta atmosfera mesmo de louvor, de adoração, de glorificação e de celebração ao teu nome. Nós assim, ó Pai, tributamos ao Deus que é Senhor de todas as coisas, aquele que governa sobre todas as coisas, aquele que é digno de toda honra, toda glória e de todo louvor. Nós te louvamos e te exaltamos em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Vamos colocar em pé, vamos entoar juntos, de forma congregacional, o hino de número 105, e declarar a este Deus, que é o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, um Deus que é santo, maravilhoso, um Deus que é presente nesta noite, neste lugar. Hino de número 105. Amém. Os irmãos podem se assentar. Abra sua Bíblia no livro do profeta Ezequiel, texto bastante conhecido, capítulo de número 37. No tempo em que o Espírito Santo de Deus tem nos guiado a profetizar, no tempo em que
que o Espírito Santo de Deus tem nos guiado a viver uma vida conduzida por Ele mesmo. Seja em meio às lutas, às provas, seja em meio às constatações que nós temos daquilo que precisa ser acertado, ajustado, consertado. Tudo isso é feito por meio de uma palavra profética. E o profeta Ezequiel foi convidado por esse mesmo Espírito Santo a profetizar, a declarar. Eu convido você a ler dos versos 1 a 10, onde diz assim a palavra do Senhor: A mão do Senhor estava sobre mim, e por seu Espírito Ele me levou a um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado para o outro, e pude ver que era enorme o número de ossos no vale, e que os ossos estavam muito secos. Ele me perguntou: Filho do homem, estes ossos poderão tornar a viver? Eu respondi: Ó soberano Senhor, só tu sabes. Então ele me disse: Profetize a estes ossos e diga-lhes: Ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano Senhor a estes ossos: Farei um espírito entrar em vocês, e vocês terão vida. Porém tendões em vocês, e farei aparecer carne sobre vocês, e os cobrirei com pele. Porém o espírito em vocês, e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. E eu profetizei conforme a ordem recebida. Enquanto profetizava, houve um barulho, um som de chocalho, e os ossos se juntaram, osso com osso. Olhei, e os ossos foram cobertos de tendões e de carne, e depois de pele, mas não havia espírito neles. A seguir, ele me disse: Profetize ao espírito, profetize, filho do homem, e diga-lhe: Assim diz o soberano, o Senhor: Venha desde os quatro ventos, ó Espírito, e sopre dentre esses mortos, para que vivam. Profetizei conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles, e eles receberam vida, e se puseram em pé. Era um exército enorme. Amém? Você crê nessa palavra? Então é diante dessa palavra que eu quero te convidar a se colocar diante do Senhor neste momento, a profetizar a respeito da sua própria vida, a declarar ao Senhor aquilo que o Espírito Santo de Deus coloca no seu coração neste momento. Quem sabe nessa noite você precisa profetizar uma nova atitude, profetizar a partir de uma nova aliança que você precisa estabelecer com o Senhor, através dos seus atos, através do seu testemunho, através da sua fé que precisa ser renovada, através daquilo que você se propôs a nessa noite se fazer neste lugar. O que nós viemos fazer neste lugar? Adorar, louvar, bendizer, cultuar o nosso Deus. E para isso nós precisamos fazer com o nosso coração totalmente íntegro, totalmente sensível à voz deste mesmo Deus que é adorado por você e por mim. Então coloque-se diante do Senhor neste momento, em adoração. Coloque-se diante do Senhor neste tempo, enquanto o ministério de louvor estiver entoando este cântico. Profetize ao Espírito. Pai amado, contempla o coração dos teus filhos nesta hora. Nós nos esvaziamos, porque entendemos, ó Deus, que é o Senhor que precisa reinar, é o Senhor que precisa governar, e nada da nossa vontade, nada dos nossos intentos e dos nossos desejos podem ocupar o teu lugar. Por isso, Senhor, nós queremos, com esta voz profética, pedir para que o teu Espírito Santo possa testificar com o nosso espírito neste momento, e haja uma testificação tamanha em que nós percebamos que uma nova criatura nós somos, que uma nova vida nós temos e um novo testemunho nós daremos. Ó Deus, enche-nos mesmo da tua presença quando nós nos esvaziamos de ti. Enche-nos, ó Pai, do teu amor quando nós confessamos aquilo que precisa ser confessado. Ó Pai, nós tomamos posse deste grande amor que nos perdoa, porque é a tua graça que nos basta, é a tua graça que nos tira a culpa do pecado, é a tua graça que nos faz prosseguir, é a tua graça que nos anima, que nos sustenta, que nos orienta, que nos leva a uma nova dimensão.
Obrigado, Senhor, pela tua graça e pelo teu amor. Nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Podemos louvar o Senhor com o nosso coração, podemos louvar o Senhor pelo perdão, podemos louvar o Senhor por aquilo que Ele já tem colocado em nossas vidas. Convido a igreja a se colocar em pé, que nós possamos louvar ao nosso Deus que tem nos cercado diariamente com o seu amor, que tem nos cercado diariamente com a sua fidelidade, com o seu cuidado, e que o nosso louvor e a nossa adoração sejam sempre somente a Ele. Amém? Amém. Você pode se assentar por um instante. A palavra do Senhor em Jonas, capítulo 2, versos 8 e 9. Não sei se a administração vai ter uma palavra nesse instante. Se tiver, esse vai ser o momento. Diz assim a palavra do Senhor: aqueles que acreditam em ídolos inúteis, aqueles que acreditam em ídolos inúteis, desprezam a misericórdia. Mas eu, com um cântico de gratidão, oferecerei sacrifício a ti. O que eu prometi, cumprirei totalmente. A salvação vem do Senhor. Interessante que hoje pela manhã, na abertura da escola dominical, eu trouxe uma devocional de Eclesiastes 5 que fala a respeito dos nossos votos com Deus, das nossas promessas para com Deus, ou do empenharmos as nossas palavras diante de Deus. É um texto conhecido lá de Eclesiastes que fala assim: olha, não vote, mas aquele que votar, cumpra o seu voto, para que não seja visto como um voto de tolo, porque Deus se agrada daqueles que cumprem o seu propósito para com Ele. E essa palavra do profeta Jonas, no contexto em que ele estava no ventre daquele peixe, e exatamente momentos antes de ser jogado para fora, ele coloca isso diante do Senhor: eu, com um cântico de gratidão, oferecerei sacrifício a ti. O que eu prometi, cumprirei totalmente. A salvação vem do Senhor. Nós reconhecemos que a salvação é do Senhor, e nós reconhecemos que o Senhor é fiel em todas as coisas. Então eu quero te convidar a vir ao altar trazendo seus dízimos e as suas ofertas. Eu não vou me alongar naquilo que normalmente a gente ministra a respeito do que é compromisso nosso para com Deus, do que é confiança nossa em relação aos propósitos de Deus e aquilo que o Senhor tem feito. Mas eu quero apenas te lembrar: não queira ir para o ventre do peixe. Amém? Diga comigo assim: eu não sou de pedir para ninguém repetir as coisas, mas repita comigo: eu não irei para o ventre do peixe. Amém. Para que você não vá para o ventre do peixe, cumpra os seus propósitos para com Deus, porque Ele é fiel em todas as coisas. Amém? Vamos colocar em pé, claro, o hino de número 183. Enquanto isso, você pode vir ao altar, você pode consagrar os seus dízimos, as suas ofertas na presença do Senhor. Amém. Como é bom consagrar diante do Senhor os nossos bens. Quando a gente olha para a história de Jonas, a gente fica pensando assim: eu vou entregar, eu vou sacrificar, eu vou consagrar, porque vai que eu tenha que passar por uma circunstância como a de Jonas. Mas nessa noite eu quero te convidar a olhar para o privilégio da consagração e não para o medo de ser levado ao interior do peixe ou dos desertos da vida. Mas quando nós optamos em consagrar antes de tudo, em oferecer sacrifício antes de tudo, certamente o Senhor nos abençoa e não nos abandona. Que você possa nessa noite desfrutar desse cuidado do Senhor, que você possa desfrutar desse amor do Senhor em nossas vidas. Vamos dar o pastor Vinícius para orar e consagrar os dízimos e as ofertas. Amém, queridos. Pai, nós nos colocamos perante a Tua presença para entregarmos a nossa vida a Ti, Deus. Pai, quando entregamos os nossos dízimos, as nossas ofertas, a nossa cesta do amor, nós estamos consagrando a nossa vida ao Senhor, Pai. Nós temos entendido e temos visto um Deus fiel em todo o tempo, um Deus que tem cuidado de nós, que tem abraçado as nossas vidas, que tem em todo momento sido fiel conosco e permanecido ao nosso lado.
E Pai, nós queremos consagrar as nossas vidas ao Senhor, todo esse recurso que é colocado na sua igreja, Pai, nós consagramos nas tuas mãos, Pai. Que o Senhor possa nos dar sabedoria e administração, para que o modo como seja usado, Deus, engrandeça o teu santo nome, Pai. Mas que as nossas vidas possam sempre estar fiel ao Senhor, rendida a teu propósito, rendida a tua graça, que o teu nome esteja sempre sobre nós, Pai. Que o Senhor reine sobre as nossas vidas, sobre tudo que entregamos, Pai. Que o Senhor nós dedicamos ao Senhor. Que o Senhor abençoe a nossa vida em todo momento, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode se assentar. Gálatas, capítulo de número 5. A partir do verso de número 16. Gálatas, capítulo de número 5, verso de número 16 em diante. Todos encontraram, amém? Estão sentados mais de forma reverente à palavra do Senhor. Vamos acompanhar o que diz o texto bíblico. Por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti: aqueles que praticam estas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Amém? Pai, nós apresentamos a Tua Palavra diante de Ti. Te agradecemos porque o Senhor tem falado conosco através do direcionamento do Teu Espírito. Temos nos proposto a Te buscar e sermos guiados pelo Teu Espírito Santo nesta jornada feliz que temos feito. E agora, neste momento de palavra que o Senhor já revelou aos nossos corações, te agradecemos porque ela é poderosa, ela é transformadora, e ela pode, nesta noite, fazer coisas maiores do que imaginamos. Faz mesmo, Senhor. Nós nos entregamos diante de Ti e recebemos o Senhor para falar conosco nesta hora. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Que bênção! Que palavra! Até porque o contexto desta palavra normalmente chama a nossa atenção e salta aos nossos olhos o verso 22, que é o fruto do Espírito. E quando a gente trabalha mediante a unção do Espírito e o direcionar do Espírito, e desde o primeiro domingo deste mês de junho, aliás, são 5 domingos, esse é o 5º domingo do mês de junho, em que nós estamos dentro do tema guiados pelo Espírito Santo, serviço e ministério. Pouco até falamos de serviço e ministério, muito mais falamos de sermos guiados pelo Espírito Santo. E desde o primeiro domingo do mês, o Espírito Santo de Deus tem falado conosco, temos dado liberdade para que Ele fale conosco, para que sejamos direcionados e guiados pelo Espírito. E assim o Senhor vai ministrando, e assim nós vamos percebendo a Sua presença, e assim nós vamos sentindo a Sua presença, e assim nós vamos nos entregando mediante a esta presença. Mas se nós estamos encerrando este mês guiados pelo Espírito, nós não é porque estamos encerrando o mês que vamos deixar de meditar nesse tema.
Aliás, isso não diminui nada a nossa responsabilidade e este modo de vida que nós precisamos ter enquanto cristãos para de fato cultivarmos intensa e incessantemente a partir dessa prerrogativa de sermos guiados pelo Espírito Santo de Deus. Então, queridos irmãos e irmãs, quando nós olhamos para esse texto bíblico, quando nós olhamos para aquilo que o apóstolo Paulo está falando para a igreja da Galácia, certamente se faz necessário um posicionamento. E é muito importante nos posicionarmos diante do discurso do apóstolo Paulo, não apenas a partir do verso número 16, mas lá no início do capítulo 5, o apóstolo Paulo ele já começa argumentando a favor da liberdade em Cristo. E esses dias eu estava conversando com alguém a respeito dessa liberdade em Cristo, e é muito importante a gente entender que no Senhor nós somos libertos para viver a liberdade. E quando ele começa falando a respeito desta liberdade em Cristo, isso ocorre por intermédio da fé justificadora. A gente gosta de falar que a nossa fé precisa ser exercitada, mas a fé que nós exercitamos é a fé que o Senhor nos dá. E essa fé que o Senhor nos dá, nós precisamos entender que ela também nos justifica naquilo que recebemos de graça. E a graça do Senhor, que é presente em nossas vidas, faz com que agora a gente saia de toda sorte de legalismo. Tudo aquilo que de uma forma legalista nos aprisiona. E quando o apóstolo Paulo então começa a esmiuçar essa liberdade, ele vai repreendendo então esse legalismo, ele vai repreendendo aquilo que vai de uma certa forma trazendo confusão na cabeça da igreja da Galácia, porque ele quer mostrar que é a liberdade em Cristo que vai fazer com que a gente viva uma vida transformada, uma vida justificada, uma vida então em que nós vamos desfrutar de um novo estilo de vida. E esse novo estilo de vida, então, agora guiado pelo Espírito, esse novo estilo de vida me faz, então, caminhar dentro de uma nova lei, que é a lei do amor, que é a lei da graça de Deus, que é aquilo que o Senhor já me deu, aquilo que já foi conquistado na cruz, aquilo que eu já sou herdeiro da promessa do Senhor. E segundo o apóstolo Paulo, então, essa verdadeira liberdade espiritual, ela vai se manifestando no amor incondicional de Deus, que muitas vezes nós não entendemos. O amor incondicional de Deus, muitas vezes nós nos debatemos para tentar entender como que é isso, que amor é esse, que amor maravilhoso é esse que o Senhor nos dá, mas é um amor que o Senhor nos dá e que é um amor que eu preciso também expressar na vida do meu irmão, na vida da minha irmã. E esse ato de conduta, isso atua contra a natureza da carne. Esse ato de amor atua contra as obras da carne. Esse ato de amor faz com que agora eu não possa e não deva mais comportar-me do mesmo jeito que eu me comportava antes. É necessário que alguma coisa aconteça. Por isso a necessidade de viver pelo Espírito. Por isso a necessidade de sermos guiados pelo Espírito Santo de Deus. E aí eu quero acrescentar nessa noite então, já que nós estamos terminando essa série nesse mês sobre sermos guiados pelo Espírito, eu queria acrescentar, sermos guiados pelo Espírito, ou caminho para a santificação e compromisso. Não é um caminho qualquer, um caminho, sei lá, não, é o caminho. Sermos guiados pelo Espírito nos dá a condição de enxergarmos este caminho para a santificação e para um compromisso com Deus. E aí eu queria te perguntar nessa noite, o que é uma vida guiada pelo Espírito Santo de Deus? Ou melhor, a gente que gosta de falar bastante sobre discipulado dentro da igreja metodista, nos documentos da igreja metodista, discipulado é um estilo de vida. O que é um estilo de vida guiado pelo Espírito Santo de Deus? O que vem a ser, então, isso? O que me faz pensar a respeito disso? Quando eu sei que eu tenho uma vida diferente e eu vou desenvolver um novo estilo de vida, como isso é possível? O que vem diante de mim quando eu sou confrontado, se de fato eu tenho vivido pelo Espírito ou pela carne? E aí, muito interessante, eu preciso contar, eu tenho que contar o testemunho de ontem, porque eu acho que isso edifica a igreja de uma certa forma. Eu não sou muito de contar testemunho na hora da mensagem, mas aconteceu algo muito impressionante do ponto de vista daquilo que eu tenho buscado, nós temos orado, nós temos desejado ardentemente isso, e eu quero testemunhar para que você ore nessa direção e você deseje isso também, porque eu não sou melhor do que ninguém nesse sentido,
em sentido algum. O Espírito Santo de Deus está aí para todos nós, mas existem coisas que a gente pode perceber e notar quando nós temos um comportamento baseado naquilo que o Senhor requer de nós. Dentro da nossa teologia wesleyana, é o caminho para a santificação. Então, se sermos guiados pelo Espírito me faz ter um caminho que é o caminho verdadeiro para a santificação, eu preciso ter um compromisso com Deus. Ontem à tarde nós tivemos uma reunião com o Ministério de Louvor, que foi maravilhoso, um tempo de edificação, um tempo de comunhão, que na melhor das nossas ideias ou dos nossos otimismos não seria aquilo que aconteceu. Olha só, no melhor do nosso otimismo e da nossa ideia não seria aquilo. Deus surpreendeu muito aquilo que a gente se propôs apenas em estarmos juntos. Saímos de lá, cada um, não sei para onde vocês foram, mas eu fui para casa. E aí os meninos iam lá para o 5º andar da catedral. E aí eu falei para a Cristina, vamos levar. E aí depois a gente dá uma volta. E como dar uma volta assim, do nada? E ela fala que de vez em quando eu tenho umas coisas assim, que do nada eu falo, vamos fazer. E, né, tinha uma época que eu trabalhava, né, na empresa que eu trabalhava de horários assim. Quando eu estava à noite, às vezes eu chegava às 6 horas da manhã em casa, ela ficava doida. O que eu fazia? Eu chegava às 6 horas da manhã, tinha trabalhado a noite inteira, então eu chegava abrindo janela, abrindo cortina. Vamos para a praia, gente? Vamos para a praia? Vamos aproveitar agora porque eu estou de folga. Eu saía geralmente quando eu trabalhava à noite, eu saía na folga de 5 dias. Então vamos para a praia, vamos aproveitar. Eu falei, gente, o que é isso? Você está numa outra pegada, você trabalhou a noite inteira, né? A gente está dormindo aqui. Não, vamos para a praia. Ela falou que ontem lembrou esse dia, que eu cheguei, vamos sair, vamos dar uma volta. Vamos, o dia está gostoso, o tempo está gostoso, o ambiente está propício, vamos. Aí a gente foi levar os meninos, deixamos na catedral e fomos dar uma volta na Avenida Paulista. Só eu e ela. E aí a gente andou para um lado, andou para o outro, e quem anda na Paulista sabe que tem de tudo na Paulista. Tem de tudo. E numa dessas nossas passagens ali, não lembro que altura, eu achei que a gente ia indo perto do Márcio, que estava voltando. Aí tem as estações do metrô, e atrás de uma dessas estações do metrô, assim, tinha, da mesma forma que tem o pessoal fazendo artesanato, vendendo artesanato, tinha uma mesa, como se fosse uma barraquinha, e uma pessoa estava lá fazendo leituras de cartomantes, então tinha uma vela acesa na mesa, e aquela coisa bem pesada, que de longe você já percebe. E todas as pessoas que passavam, ela chamava, tinha alguns que ela ia ao encontro, pegava no braço, vem cá, deixa eu ver, deixa eu ler, deixa eu fazer, não sei o quê. E eu de longe já tinha percebido aquilo, falei, vamos ver como é que vai ser o negócio. Incrivelmente, no momento que a gente estava se aproximando, é como se a Avenida Paulista tivesse ficado deserta naquele pedaço. A gente não via mais ninguém, só aquela mulher com aquela mesa e nós na direção dela, indo na direção dela. E agora vamos ver o negócio, né? Porque ela levantou para chamar todo mundo, ela chamou todo mundo. Ela foi na nossa direção, de repente ela parou, ela literalmente deu um passo atrás e ficou parada. Simplesmente ficou parada. Aí, na hora eu apertei a mão da Cristina assim, a gente deu alguns passos para frente. Eu falei, viu? Ela viu que o sangue de Jesus tem poder. Viu que de fato nós podemos, através das nossas vidas. Na hora eu me lembrei até da sombra de Pedro que curava, me veio esse texto na mente, no sentido daquilo que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele continua fazendo, Ele continua nos usando, Ele continua fazendo coisas através de momentos como esse, não para que a gente se vanglorie de qualquer coisa, mas para que a gente perceba que o poder dele está presente, e quando nós buscamos, e quando nós somos guiados pelo Espírito, e quando nós somos levados a algumas circunstâncias, coisas acontecem apenas para trazer ao nosso coração, olha, eu estou com você, olha, eu estou caminhando com você, onde quer que você andar, eu estarei contigo todos os dias da sua vida. Isso trouxe ao meu coração algo muito forte, que aumenta ainda mais o meu compromisso com Deus. Isso precisa aumentar ainda mais o meu desejo de caminhar pela santificação. Talvez esse texto seja muito pesado no primeiro momento, quando nós olhamos para esta palavra, porque parece que ele nos remonta a uma gama de legalismos e questões que nos podam, nos portam, mas na verdade quando nós desejamos ter uma vida na presença do Senhor e queremos caminhar pelo Espírito Santo de Deus, algumas coisas precisam acontecer.
E quando nós nos aprofundamos nesse tema, sobretudo quando nós nos identificamos com essa carta de Paulo ao escrever a igreja, aos Gálatas, a gente precisa reconhecer as necessidades urgentes que nós temos. E a primeira coisa que eu queria destacar para você nessa noite: há que se ter uma mudança de vida. Eu queria que você anotasse no seu coração isso, para sermos guiados pelo Espírito. Há que se ter uma mudança de vida. Amados, nós precisamos deixar o Espírito Santo de Deus nos orientar. Nós precisamos seguir a orientação do Espírito Santo de Deus para levarmos um novo estilo de vida, para termos um novo estilo de vida, porque se nós não tivermos então essa decisão, se nós deixarmos de seguir a orientação do Espírito, se nós deixarmos de sermos guiados pelo Espírito Santo de Deus, o que vai acontecer aqui? Nós vamos ter um estilo de vida de pecado. Nós vamos ter um estilo de vida indigno do reino de Deus. Nós vamos ter um estilo de vida que qualquer vento ou qualquer confrontação espiritual vai nos pegar despercebidos e vai nos amedrontar e vai nos preocupar. Olha, queridos, eu conheço crente, você deve conhecer também. Eu conheço crente que quando passa perto de trabalho, de candomblé, macumba, essa coisa toda, ele dá meia volta, ele fica desesperado, ele tem medo. Eu quero te ensinar uma coisa: todas as vezes que você passar por isso, diga apenas: eu repreendo em nome de Jesus. Eu creio num poder que é muito maior do que esse. Eu entendo verdadeiramente que, enquanto filho de Deus e enquanto guiado pela presença do Espírito de Deus, eu preciso viver de um modo que todas as coisas que estavam satisfazendo a minha carne não podem mais satisfazer. Porque viver no Espírito é viver de uma forma diferente. Viver no Espírito não é viver de acordo com a minha vontade, porque, como diz o verso de número 17, a carne deseja o contrário do Espírito, o Espírito deseja o contrário da carne. O verso está falando de um grande conflito. Certamente você vive conflitos, e nós precisamos ter uma mudança de vida, nós precisamos desejar essa mudança de vida, porque quando nós começamos a viver conflitos, inclusive na nossa fé, inclusive naquilo que nós cremos, nós precisamos rever se de fato nós cremos naquilo que nós declaramos. Eu conheço pessoas que, mesmo dentro da igreja, mesmo confessando a Jesus como Senhor, tem dificuldade de confrontar pecado. Tem dificuldade, inclusive, de lidar com expressões religiosas. Eu não estou dizendo que nós não vamos respeitar as outras religiões, porque isso é um princípio moral, social e até no sentido do amor cristão. Mas eu preciso entender no que eu creio, e eu preciso entender o que a minha fé tem me levado a viver em termos de experiência com Deus. Amém? E nós precisamos, a partir disso, queridos, entender que nós somos guiados pelo Espírito Santo para termos um compromisso de liberdade. E um compromisso que parte por esse princípio de liberdade, que não pode ser vivido em função das leis ou em função do legalismo. E quando nós olhamos então na manifestação do grande amor de Deus por nós, como o apóstolo Paulo vai dizer no verso 18: mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão mais debaixo da lei. Presta atenção nisso. O que te aprisiona, o que muitas vezes tem colocado diante de você canga, tem colocado diante de você esse aprisionamento, precisa ser visto de uma outra maneira, porque não é o que te aprisiona, mas sim é aquilo que te liberta. Amém? Não é o que te aprisiona, é o que te liberta. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quando nós conhecemos a verdade, nós não somos mais cativos daquilo que outrora nos levava a uma vida legalista, sim, mas principalmente a uma vida aprisionada a alguns sentimentos que não fazem mais sentido quando eu sou guiado pelo Espírito Santo de Deus. Porque se eu sou guiado pelo Espírito Santo de Deus, eu não posso deixar aquela mulher me convidar para ler a minha mão. Se eu sou guiado pelo Espírito Santo de Deus, eu não posso simplesmente por uma questão ética, moral, achar que tudo isso é comum, tudo isso é normal. E talvez esteja exatamente aqui o ponto onde a igreja hoje vive um grande desafio, que é o desafio de lutar
contra o pecado e não aceitar algumas coisas que ao longo do tempo estão sendo impostas. E vão sendo impostas porque, se em primeiro lugar nós precisamos ter uma mudança de vida, em segundo lugar há de se ter uma mudança de atitude. Não é apenas mudar de vida, eu preciso mudar de atitude. Eu preciso mudar de atitude porque o caminho para a nossa santificação está em entendermos que Deus, Ele trabalha por princípios, que é um pouco diferente de leis. A gente olha para Levítico, a gente olha para o Antigo Testamento, a gente olha para o Pentateuco, e a gente começa a colocar uma série de leis, e alguém vai chegar para a gente e vai dizer assim: não, isso não vale mais, porque agora é graça. Agora todas aquelas leis não fazem mais sentido, porque isso servia para o povo de Israel, isso servia quando Deus falava através dessas manifestações, agora é graça. Então agora pode todas as coisas, agora não existe mais pecado. Deus continua sendo um Deus de princípio. Deus continua sendo um Deus que olha para nós, e a palavra dele, que inclusive está no Novo Testamento, numa carta do apóstolo Paulo, à igreja de Gálatas, ele começa a listar então uma série de obras da carne. Tudo bem que lá na frente ele vai falar do fruto do Espírito, mas quando a gente olha para a advertência no final do verso de número 21, que diz assim: aqueles que praticam estas coisas, ou seja, tudo aquilo que é a lista que ele colocou aqui, tudo isso, aqueles que praticam não herdarão o reino de Deus. Amados, isso é muito sério. Será que a gente parou de acreditar em pecado? Porque quando nós somos guiados pelo Espírito Santo de Deus, eu preciso entender que o meu Deus, Ele trabalha por princípios, e algumas coisas não condizem com a minha vida em direção a uma santidade que eu preciso buscar e viver na presença dEle. Ou será que o nosso Deus mudou? Nós mudamos, o mundo mudou, as coisas mudaram, mas o nosso Deus não mudou. E é muito séria a nossa conduta, principalmente fora daqui. Porque é até comum, né, a gente falar: não, domingo a gente é uma coisa, na segunda-feira a gente é outra coisa. A gente aqui dentro é santo e lá fora a gente não é santo. Mas as nossas atitudes, queridos, elas nos orientam aquilo que de fato nós somos e aquilo que nós escolhemos. Elas demonstram a nossa orientação. Se você é orientado pelo Espírito Santo de Deus, a sua atitude na rede social não pode ser aquela atitude que muitas vezes você tem. As nossas atitudes demonstram a partir daquilo que a gente vive lá na nossa vida profissional, lá na nossa vida secular. As nossas atitudes, por exemplo, quando a gente fala assim: isso não é pecado não, isso não tem nada a ver. Não tem nada a ver só negar o imposto de renda. Não tem nada a ver assistir pornografia. Não tem nada a ver clicar e curtir as páginas sensuais das garotas, fulano de tal, outros garotos, não sei o quê. E cuidado com o que você curte, viu? Não é porque eu sei, não é porque eu vejo aquilo que você curte, mas principalmente porque o Senhor vê. Porque aquilo que você curte, todo mundo sabe que você curte. Toma muito cuidado com isso. Tem muita gente na igreja curtindo coisas que não deve. Mas não é por causa de mim, é porque o Senhor. Lembra antigamente? Tinha uma musiquinha assim, né? Cuidado, olhinho, o que vê. Cuidado, mãozinha, o que pega. Olhinho que vê, boquinha o que fala, mãozinha o que pega, pezinho onde pisa, ouvido que ouve. Mudou isso. Antes não podia, agora pode? É assim? Porque se for, não me avisaram, eu estou pregando alguma coisa fora de contexto, fora de época. Porque parece que agora não tem nada a ver curtir essas coisas, não tem nada a ver fazer fofoquinha, não tem nada a ver destruir a imagem de alguém, não tem nada a ver a gente levar vantagem sobre o irmão e falar assim: não, a prioridade é minha, não tem nada a ver cortar a fila. Não, porque afinal de contas eu preciso levar vantagem nas coisas, eu preciso ter prioridade. Você acredita que tem crente que olha o horóscopo antes de sair de casa? Tem crente que vê o horóscopo antes de sair de casa. Oh, meu Deus do céu. Vai que, acontece alguma coisa, eu preciso consultar antes, porque afinal de contas, isso vai orientar. Sua vida é orientada pelo Espírito Santo de Deus. Você é templo do Espírito Santo de Deus. Você não pode servir a dois senhores. Aquilo que desagrada o coração de Deus e agrada o seu coração, é preciso rever. É preciso entender quem você tem servido.
É preciso pedir que as misericórdias do Senhor sejam renovadas, e de fato nós nem precisamos, porque o nosso Deus é misericordioso, mas é preciso andar pelo Espírito e ter atitude de homem e mulher cheio do Espírito Santo de Deus. É preciso de fato ter muita coragem de dizer para esse mundo, não apenas no sentido de que a gente vai marchar não sei quantos quilômetros aí na marcha para Jesus, mas muito mais do que marchar, é dizer mesmo com a nossa vida, com o nosso testemunho, o Deus que nós servimos, e que de fato nós somos fiéis a esse Deus, porque somos guiados e orientados pelo Espírito Santo de Deus, e caminhamos por um caminho que é o caminho da santificação. E às vezes a gente precisa relembrar esse tipo de coisa, porque é o Espírito Santo que revela quais atitudes que precisam ser consertadas. Porque se tudo isso que eu falei é normal para você, então você precisa pedir para que o Espírito Santo de Deus volte a habitar no seu coração, porque eu não creio que o Espírito Santo de Deus não esteja falando a você que todas essas coisas, ou parte dessas coisas que eu listei aqui, que inclusive o apóstolo Paulo está listando, que na verdade eu só estou contextualizando para os dias de hoje aquilo que o apóstolo Paulo está falando com a igreja da Galácia. Então não é comigo que você tem que brigar, é com o próprio Deus, que já inspirou homens muito mais relevantes do que eu para falar isso para outras igrejas, e hoje o Senhor continua falando conosco. Mas nós precisamos entender que não adianta a gente pedir perdão no momento da confissão e continuar levando uma vida de pecador. Nós precisamos mudar. Nós precisamos ter coragem para dizer: Senhor, tem misericórdia de mim. Eu quero ser guiado pelo Teu Espírito Santo. Não adianta ter uma mudança de vida, não adianta ter uma mudança de atitude, mas em terceiro lugar fala sobre o estilo de vida. E é nesse estilo de vida que, quando eu sou guiado pelo Espírito Santo, eu percebo o caminho da santificação. Presta atenção nisso. Quando eu sou guiado pelo Espírito Santo, eu percebo o caminho da santificação. Logo, eu tenho compromisso com Deus. A gente fala muito de ter compromisso com Deus, e a gente às vezes fica até chateado porque alguém próximo de nós não tem esse compromisso de Deus, com Deus. Para que esse alguém próximo de nós, ou quem sabe nós mesmos, não tenhamos compromisso com Deus, é porque a gente perdeu o rumo do caminho para a santificação. Isso também é muito sério, porque é fundamental permanecer ligado no Espírito Santo de Deus. Apesar da carne ter sido crucificada com Cristo, todos os dias o velho homem tem que se levantar. Esses dias o pastor Marcos mandou uma devocional que me fez lembrar. O pastor Marcos Garcia sempre mandou uma devocional com os grupos de pastores, e ele me fez lembrar uma música que o falecido não morreu, mas assim, subiu da mente, né? O Thales Roberto, ele cantava uma música assim: mas todo dia eu escolho Deus. O pecado vem, né? Mas todo dia eu escolho Deus. E eu preciso escolher Deus. Eu preciso querer Deus. Eu preciso dizer: Senhor, o meu orgulho está ressurgindo, o velho homem está ressurgindo, as minhas vontades que já tinham sido sacrificadas estão querendo vir à tona novamente, estão se fazendo presente. Eu preciso andar no Teu Espírito, eu preciso escolher o Senhor, eu preciso dizer sim para o Senhor. E essa vida de amor que o próprio Deus ofereceu para mim e para você, ela se revela através de Jesus Cristo. É na presença de Jesus, é aos pés de Jesus, é confiando em Jesus, é sendo discípulo de Jesus, é me parecendo com Jesus, é seguindo os passos de Jesus, é fazendo aquilo que Jesus faria, é tendo de fato uma vida em que a gente fala: agora ela foi transformada, então agora eu tenho um estilo de vida. Será que eu tenho um estilo de vida de discípulo de Jesus? Ou será que eu tenho um estilo de vida do mundo? Porque o estilo de vida do mundo faz essas coisas. O estilo de vida que o mundo dá o tom, é esse que a gente já conhece. E a igreja sempre, a história da igreja, não apenas histórico, mas biblicamente falando, teologicamente falando, a igreja foi chamada para resistir. A igreja não foi chamada para ser mundo, a igreja foi chamada para ir na contramão do mundo. E nós precisamos ter uma mudança de estilo de vida para que continuemos a ser a noiva adornada de Cristo, porque Ele vem, e quando Ele vier, Ele vai levar aqueles que de fato têm compromisso com Ele, aqueles que de fato têm uma vida de santidade, aqueles que de fato agora se colocam diante do Senhor Jesus e falam assim: Senhor, eu quero mudar,
Eu sei que você tem esse entendimento, mas isso tem a ver com o que todos os dias nós precisamos escolher. E nessa noite Jesus ele quer mudar o nosso estilo de vida. Nessa noite Jesus quer mudar o seu estilo de vida. E eu creio, assim como você também crê, que Jesus pode fazer essas coisas, amém? Ele pode mudar a nossa vida, Ele pode mudar o nosso estilo de vida. Porque o verso número 25 diz assim: se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Eu já estou partindo para a conclusão, dizendo para você: olha, nós precisamos, irmãos e irmãs, nós precisamos urgentemente de uma vida santificada aos pés do Senhor. Uma vida de santificação que acontece somente quando nós somos movidos pelo Espírito, somente quando nós somos guiados pelo Espírito, não apenas quando nós buscamos a presença do Espírito Santo para poder então receber os dons. E às vezes a gente confunde muito isso. Vai ter culto de poder, então eu vou no culto de poder porque quem sabe ali eu recebo o batismo, ou o rebatismo, ou o tribatismo, ou sei lá de quê, para eu poder ter dons e fazer coisas novas. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando para buscar o Espírito Santo, para Ele guiar a sua vida e você ter uma vida de santidade. Tem muita gente por aí, mas muita gente mesmo, que se diz cheio do Espírito Santo, mas não tem vida santificada, vida no altar, vida de compromisso com Deus. E a questão aqui para nós nesta noite é que nós precisamos ardentemente, urgentemente, desesperadamente, de termos uma vida na presença do Espírito. O que tem movido a sua vida nesses últimos dias? O que tem movido a sua busca quando você olha um tema como esse e fala assim: é muito legal ser guiado pelo Espírito Santo, mas deixa para 2020. Esse ano eu ainda não vou ser guiado pelo Espírito Santo. O que te move a tomar uma decisão como essa? O que te move a, de fato, não apenas reconhecer Jesus como Senhor e Salvador, mas aceitar verdadeiramente Jesus como Senhor e Salvador para que você morra? Pregação do domingo passado: ou você morre, ou você não vive. Parece uma coisa contraditória, mas dentro dessa perspectiva da presença do Espírito Santo, ou você morre com as suas mazelas, ou você não vai ver a glória de Deus. E aí, estava pensando sobre algumas coisas, e eu queria concluir mesmo, lembrando também de uma... O pastor Vinícius gosta de falar bastante a cidade de Wesley, né? Então vamos pegar um gancho. Wesley dizia uma coisa muito interessante, que faz todo sentido daquilo que nós nessa noite estamos sendo ministrados. A conversão tira o cristão do mundo, a santificação tira o mundo do cristão. Nós precisamos tirar o mundo das nossas vidas. Isso só é possível através da santificação. Amados irmãos e irmãs, é muito mais do que estar na igreja. É muito mais do que ter um compromisso com a igreja. É muito mais do que estarmos nos eventos da igreja. Mas é ter um encontro real com Jesus e sermos guiados pelo Espírito Santo. Eu queria convidar o Ministério de Louvor para se posicionar e novamente cantarmos que essa casa é do Senhor. E nós vamos trazer ao altar do Senhor os nossos pedidos. Mas você não vai apenas trazer o seu pedido e colocar aqui. Eu quero convidar você a trazer o seu pedido, colocar o seu pedido e colocar também a sua vida no altar do Senhor. Essa canção que pela primeira vez nós cantamos aqui hoje, foi uma canção que há 2, 3 semanas atrás falou muito comigo. Falou muito. E os irmãos que conhecem, eu compartilhei isso com o Ministério de Louvor. Eu normalmente, para sugerir uma música, eu sempre tenho aquela chatice de que a música precisa passar pelo viés bíblico, teológico, a gente tem que ter uma fundamentação bíblica, mas essa música, ela mexeu comigo de uma maneira tão profunda, tão especial, no sentido daquilo que nós estamos pregando, aquilo que nós estamos buscando. E se nós não declararmos que a minha vida é a casa do Senhor, e essa casa precisa realmente ser visitada, para que o Senhor apareça, para que o nome dele cresça, nada mais importa. Nenhuma outra coisa terá importância para mim se de fato não for o Senhor morando na minha vida, tendo espaço no meu viver. Então, enquanto o Ministério de Louvor estiver cantando, eu convido você a vir ao altar, a trazer
receber uma oração, que alguém ore por você, então venha cá no ministério de oração, e você venha, traga o seu pedido, e vamos adorar o nosso Deus. Pai, eu quero colocar a tua igreja nessa hora, e ao nos colocarmos diante do Senhor, ao nos colocarmos diante do teu altar, nós, ó Pai, reconhecemos o quanto nós precisamos de Ti, o quanto, ó Pai, nós precisamos disponibilizar de nós mesmos, a fim de que o nosso eu, e a fim de que as nossas vontades, e a fim de que todas as paixões carnais, a fim de que todas as coisas que nos afastam de Ti caiam, para que o Senhor apareça. Ó Deus, que nós diminuamos agora, que o Senhor cresça agora, que o Senhor apareça agora, que o Senhor, ó Pai, traga novidade de vida a cada um de nós agora. Ó Deus, que a suavidade do Teu Espírito Santo traga a cada um de nós a alegria da continuidade, a alegria de poder, ó Pai, continuar trilhando os caminhos de uma vida de santidade, de uma vida, ó Pai, totalmente entregue ao Senhor. Ó Deus, que o nosso compromisso contigo seja renovado nesta hora, que o nosso compromisso contigo seja, ó Pai, consagrado neste altar, nesta hora. Assim também, ó Pai, nós nos ajoelhamos diante da Tua presença para apresentar, ó Pai, os pedidos de oração da Tua casa. Pai, quantos são esses pedidos que foram depositados aqui neste altar? Quantas são, ó Pai, as causas? Quantas são as preocupações? Quantos são os problemas, os desafios? Ó Pai, os medos, as angústias, as enfermidades. Ó Deus, existem pessoas que estão lutando na área da saúde, existem outros que têm lutado na área material, financeira. Ó Pai, quantos dos Teus filhos estão, ó Pai, tentando entender o momento que estão vivendo. Ó Deus, que o Teu Espírito Santo revele nessa hora, ó Pai, o motivo pelo qual estão passando pelo que estão passando. Mas nós sabemos que tudo aquilo que o Senhor permite é inclusive bênção para as nossas vidas, porque é ali no meio do vale, é ali, ó Pai, no meio das circunstâncias em que nós não conseguimos ter saída, o Senhor nos dá a estratégia e nos socorre. Ó Deus, que o alimento para a nossa alma nesta noite seja mesmo, ó Pai, a presença do Teu Espírito. Derrama óleo novo sobre nós, ó Pai. Derrama sobre cada cabeça aqui um óleo renovado do Espírito Santo, para que, ó Deus, ao caminharmos nos próximos dias e, quem sabe, testemunharmos a respeito das respostas dos pedidos de oração, nós possamos declarar também, ó Pai, que houve vinho novo derramado sobre nós. Ó Pai, que nós estamos vivendo um tempo de alegria renovada, que nós estamos vivendo um tempo na presença do Teu Espírito, que nós estamos, ó Pai, entendendo o propósito pelo qual o Senhor tem nos chamado, que, ó Deus, o motivo de estarmos aqui servindo ao Senhor não é meramente, ó Pai, para que busquemos algumas coisas, mas porque, ó Pai, é o nosso prazer estar na Tua presença, porque é o nosso prazer meditar na Tua lei, porque é o nosso prazer de conhecer mais e mais, porque é o nosso prazer, ó Pai, poder saborear o fruto do Teu Espírito. E o fruto do Teu Espírito, ó Pai, é muito maior do que as obras da carne. Assim, ó Pai, derrama sobre cada pedido, sobre cada situação, um novo tempo, e um tempo de alegria, para a glória do Teu nome. Nós oramos e abençoamos a Tua igreja, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode se sentar. Quem estava calor? Margarete Renato, então vem contar o testemunho da semana. E aí eu já vou pedir para o Marcão se posicionar com a família que vai levar. Então você vai se posicionar. Ah, ela vai orar? Amém. Então você já apresenta e ora. Vem cá, irmãos. Irmãos, essa frase é maravilhosa. Nós resolvemos pedir ao olho novamente, mas particularmente eu queria dar um testemunho. A gente entende que os pedidos de oração, eles estão na mão de Deus.
onde. Então, às vezes a gente passa por vale, por deserto, não entende muito, mas como o pastor falou, é para recebermos bênção. Então, um dos motivos da minha oração particularmente é que o Espírito Santo confortasse o coração de todos que estão passando por necessidades, por dificuldades. E agora, o testemunho foi... eu acho que eu percebi o óbvio. Com o falecimento do Reinaldo, isso foi muito forte, eu me fiz uma pergunta, quer dizer, há muito eu faço essa pergunta: por que eu venho aqui? Qual o motivo de eu vir nessa igreja? Adorar a Deus? Eu passo, acho que por umas 10 ou 15 igrejas para chegar aqui. E pela vida do Reinaldo, eu percebi que ele vinha aqui porque ele amava todo mundo. Ele era amado por todo mundo. E isso fez dele uma pessoa singular. E o que eu queria dizer para vocês é que eu amo todo mundo. Eu venho aqui nessa igreja há muitos anos porque a gente ama vocês. Só por isso. É só por isso. E eu sei que vocês nos amam. E isso, ele nos dá. Eu sei que por princípio, eu como ser humano, eu tenho que ser amado. É básico isso. Porque se eu não for amado, eu não fico aqui. Simples assim. E é o óbvio, né? É o óbvio. E a gente fica porque alguém saiu, porque alguém ficou, é clube de fim de semana. Não é nada disso, é só amor. Mais nada. Então, foi muito legal esse tempo, a gente viu junto, né, irmão? Foi uma coisa que a gente não tem o costume de fazer, mas fizemos. E foi muito bom. Rapidinho, para a gente não se alongar, o fato da gente ter voltado a orar juntos, né? Isso, eu não quero que fique ligado somente a uma, né? Que a gente continue, né? Porque eu já levei uma vez, eu quero me colocar de novo, né? Me coloco no final da lista de novo, porque eu quero de novo fazer a aula em casa. Mas eu não quero ficar presa nela, né? Nós orávamos por esses pedidos que estão nessa urna, Senhor, mas quero continuar orando pelos pedidos que estão na urna, independente da casa que ela estiver, né? Continuar orando por eles, orando por cada um, orando por cada necessidade. Isso não sou eu que estava com a urna ou a família que vai pegar agora, mas cada um de nós. E eu orava nesse sentido também, falei, Senhor, que cada irmão da igreja, do Braz, possa estar intercedendo por esses pedidos, porque nós vamos ver respostas, gente. Nós vamos ver testemunhos de cada pedido que está aqui. Eu quero dar um testemunho dos meus pedidos que estão nessa urna. E eu creio que vocês vão estar também. Amém? Amém. Que Deus abençoe muito vocês. Eu preciso pegar um minutinho aqui para fazer um trocadilho, para dizer que eu amo a vida de vocês, Margarete, mas eu preciso contar uma coisa. Semana passada, 1h da manhã, eu recebi um telefonema e quando eu atendi, uma moça veio desesperada, chorando e mãe, eu fui roubada, mãe, eu fui roubada. Quando eu estava assim, já indo dormir, meio sonolenta, assim, na hora eu entendi que ela estava ligando para a mãe, dizendo que tinha sido roubado o celular. Eu tão desatenta que eu fiz assim, olha querida, eu acho que você ligou para a mãe errada, porque, né, o que está acontecendo? Ela, não mãe, sou eu. Eu fui roubada. Aí eu falei assim, querida, deixa eu te explicar, eu só tenho uma filha mulher, e a única filha que eu tenho está dormindo. Aí ela fez assim para mim, então mãe, é isso mesmo mãe, ele está aqui no meu quarto. Aí quando ela falou quarto, eu falei, querida, eu não sou só mãe,
namorado dizia para mim que ela tinha sido roubada, eu tinha certeza que a minha filha estava no quarto dormindo, porque ela apagou a luz, já fechou a porta. Gente, o desespero da gente e a mente, ela é tão sem vergonha que acredita que eu fui abrir a porta do quarto para ver se a minha filha estava lá dentro. Gente, é tão perturbador isso. Tomem cuidado com essas ligações. Eu devia ter dado até mais corda para ela, mas na hora que ela fez o quarto, eu comecei a rir, porque eu falei, querida, eu sinto muito, mas no quarto não é mesmo. Aí ela desligou o telefone, eu estou aqui agora, mas na hora eu senti um negócio muito ruim dentro de mim, assim, porque a pessoa deixa a gente meio transtornada. Eu já ouvi pessoas me falarem que realmente ouvia o choro, a voz do filho, da filha do outro lado do telefone. Muitas vezes, muitas pessoas caem no golpe por causa disso, mas o quarto fez toda a diferença, tá bom? Tá vendo aí, Margarete? Quem vai levar? Você, Raquel? Vamos ver. Antes disso, eu quero orar ao Senhor, orar não, pedir ao Senhor que eu e você saímos daqui nessa noite, curados de vergonha pela palavra que foi ministrada a nós. Porque se a gente procurar ali no meio de todas aquelas coisinhas, em algum lugar a gente se encaixa. Então que o Senhor nos faça corar de vergonha e que você saia da igreja hoje, sempre sendo igreja no dia de amanhã, e que essa palavra possa fazer um revoo dentro do meu e do seu espírito, para que a gente possa ter mudança de vida. Amém? Para cá, você de novo. Que a responsabilidade de se colocar em oração seja a mesma chave para que você alcance o coração de Deus com esses pedidos. É o que o Renato falou. Antes de escrever ou de falar, o Senhor já sabe. Mas o Senhor precisa ver a nossa responsabilidade. Tá? Que o Senhor seja coberto, que o inimigo não tenha nenhuma ingerência contra a sua vida, contra a sua família. Amém? Você pode se colocar de pé só um pouquinho? Estenda a sua mão, eu quero que você entenda logo o ato de responsabilidade que nós cumprimos a vida da Raquel. Né? Porque quando a gente fala que a gente fez uma alusão com a passagem Davi levando a arca, quando Uzzá, na boa intenção, foi colocar a mão, ele foi fulminado. Então vamos tratar com responsabilidade as coisas de Deus, com reverência. Isso é uma reverência. Cubra a vida dela, da família dela, das pessoas que ainda não foram alcançadas. A você orar por esses pedidos, a sua oração ela possa passar nos montes. Amém? Pai, nós queremos diante do Senhor agora firmar esse compromisso, Deus, também de cobrir a vida da Raquel, Senhor, nessa semana. É o que nós já temos falado. O importante não é a arca em si, o importante é a nossa reverência diante desse compromisso, Senhor, de estarmos, ó Deus, carregando as cargas uns dos outros. Que nessa semana, ó Deus, o Espírito Santo do Senhor possa revelar coisas tremendas ao coração da Raquel. Que quando ela começar a orar por esses pedidos, Deus, o Senhor possa revelar algumas coisas ao coração dela, Senhor. Em nome de Jesus, sobre a sua casa, a sua família. Deus, aqueles que ainda não conhecem a Jesus, que possam ser alcançados por causa dessa atitude. Deus, obrigada pela disposição de quem tem se comprometido com esse momento, ó Pai. Levar essa urna de oração, ó Pai, é verdadeiramente chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. Que nós possamos então colocar em prática, Deus, aquilo que a Tua palavra nos ensina. Que ela possa ser o suporte nessa semana de todos esses pedidos de oração, Senhor. Deus, seja louvado por isso, Senhor, e que a vida da Raquel, a sua casa, a sua família seja protegida e abençoada, Deus, em nome de Jesus. Amém. Você pode se sentar por um instante, eu quero compartilhar os avisos com você. E rapidamente, mas com muita atenção, né, que você possa marcar aí. Primeiro, essa semana reunião aqui na igreja, reunião de oração aqui na igreja. Ok, reunião de oração quinta-feira aqui na igreja. E em função da Semana para Jesus, você já deve ter visto que veio aqui
coisas de óleo, né, que a gente está colocando no grupo. Aliás, um retroagir, deixa eu falar do grupo. Vocês viram que eu criei um novo grupo, e isso é responsabilidade minha, né? Conversei com o Ministério da Comunicação antes, obviamente, mas eu criei esse grupo por motivos óbvios. O anterior deixou de funcionar com o propósito que ele tinha. O propósito de um grupo é qual? Aquilo que ele foi proposto. O propósito, então, do nosso é avisos, pedidos de oração e compartilharmos os trabalhos da igreja através de fotos, de imagens, depois que aconteceu. Antes é o aviso do que vai acontecer, depois do que aconteceu. E pedido de oração está sempre em ordem. Você pode até nem falar, olha, estou orando, mas você já tem conhecimento. Alguém colocou, você sabe, então é sua responsabilidade orar, ou pelo menos você tem o compromisso de, né, saber, de uma certa forma, que alguém está sofrendo e você não vai deixar a pessoa sofrer sozinha, você vai orar. Do contrário, aquele monte de corrente, aquele monte de bom dia, boa tarde, boa noite, aquele monte de figurinha, essas coisas, faz no outro grupo. Faz no grupo da família, faz no grupo do trabalho, né? Porque a gente precisa se concentrar no propósito pelo qual a gente criou aquele grupo. Então, eu refiz e assim, levei em consideração aqueles que estão próximos da igreja. Quem está frequentando a igreja, quem está próximo da igreja, e quem já sinalizou querer estar no grupo. Então, quem não queria estar, quem já tinha saído, quem não está frequentando a igreja, quem está fora já há algum tempo, não tem por que estar no grupo, porque daí se vamos compartilhar avisos, quem não está na igreja não precisa saber de avisos da igreja, né? Que é o que estava acontecendo muito, um monte de gente lá que não é da igreja. Então, vamos fazer uma seleção, que foi isso que foi feito. Se você não for incluído por algum motivo e quer estar, me dá um toque que eu coloco você. Eu sou o único administrador do grupo, então eu não vou terceirizar para ninguém a administração do grupo, até para também, daqui a pouco a gente esquece e começa a incluir, não, é esse grupo aí, tá bom? Então, você já deve ter visto no grupo a questão do aviso da Semana para Jesus. Então, as latas de óleo aí, os litros de óleo, a gente tem a mesma meta de todos os anos. 40 litros de óleo e 10 bíblias. Então, a gente já recebeu um pouco aqui hoje, mas eu não tenho bem certeza. Gabriel, você vai para a Semana para Jesus? Você tem informação se vão recolher isso já na próxima semana? Até o dia 6. Então, até o próximo domingo você pode trazer. Então, bem colocado para a Margarida. Se cada um trouxer um, não peça para ninguém. Então, traga, né? Comprometa-se com isso, traga para o próximo domingo. Se a gente não conseguir as 10 bíblias, a gente vai comprar de forma, de uma maneira, vou mandar o dinheiro para lá, eles compram, né, a versão que eles quiserem lá. Enfim, esse é o primeiro aviso. O outro, jantar de casais. Eu já comecei a liberar para quem é de fora, porque essa semana ninguém procurou daqui da igreja, então eu estou entendendo que quem procurou, quem não procurou, não quer. Então, os de fora já estão comprando. Eu acredito que tem pouquíssimos. Eu não estou falando, não estou brincando, não, estou falando sério agora. Porque a gente brinca, né? Lotou a casa da Margarete, lá não sei o quê. Não, aliás, sexta-feira estava quase lotado, né? Tá bom, a gente chega lá. Mas do jantar, se você não procurar e você não acertar, você vai ficar de fora. Então, procure a Lígia, procure a Mari, procure a Cristina, que cada uma delas deve ter aí uns 2, 3 ingressos no máximo, convites, né, no máximo, para você poder participar da palavra, da palestra e do jantar, que vai acontecer no próximo sábado às 18h30. E é 18h30 que a gente vai começar a palavra. Se você chegar às 20 horas, você vai chegar para o jantar, você não vai chegar para a palavra. A palavra é 18h30, a gente vai fazer no Espaço Metanoia a palavra, porque o buffet vai estar organizando as coisas, daí para não acontecer o que aconteceu da última vez, enquanto o pastor Marcos estava lá ministrando a palavra, o buffet estava organizando as coisas, tira um pouco a atenção. Então a gente vai fazer no Espaço Metanoia a primeira parte da palavra. O pastor Edé essa semana conversou comigo, pedindo recurso de data show, essa coisa toda que ele quer usar, então até estou priorizando usarmos lá, né, para ele usar os recursos do multimídia. E aí a gente vai para o jantar. Não me perguntem exatamente quanto tempo vai ser de palavra, mas vão ser. Né? Mas eu estimo entre 1 hora, 1h15 mais ou menos, né? Então começando às 6h30, lá para as 7h45, no máximo 8 horas, a gente está descendo, né, para o jantar, que é um horário bom, né? Então, 2 semanas atrás eu ministrei um jantar de casal nesse mesmo modelo, e foi exatamente igual. Eles marcaram às 18h30, a gente foi jantar às 20 horas. E eu não demorei tudo isso não, é que me deram a palavra, demorou, não começou às 18h30, começou já era mais 7 horas. Então depende muito do que cada um vai falar, né? Mas
pegue o seu convite, compre o seu convite, confirme a sua presença, né? Porque já é no próximo sábado. No próximo domingo, culto especial de ceia do Senhor, o pastor Edésio ministrando a palavra também aqui à noite. Ele não estará de manhã na escola dominical, ele só estará à noite. Então, ele vai ministrar no jantar para os casais e vai ministrar no domingo à noite, né, culto de ceia, e depois ele volta para Belo Horizonte, né? Por falar em ceia, mês de julho já está no boletim. A ceia da manhã não será no terceiro domingo, será no segundo domingo, tá? Então, na escola dominical, normalmente a ceia no terceiro, vai ser no segundo, dia 14, se não me engano. Amém? Então, esses são os avisos principais. Esses são os avisos principais, tá? Os demais, nossos grupos de discipulado, que está sendo uma bênção, esse novo momento dos grupos de discipulado, né? Essa próxima sexta a gente não vai ter, a grande maioria cada 15 dias, mas procure se envolver com os grupos que têm sido bênção. Amém? Fora esse, algum outro aviso? Não? Amém? Então vamos nos colocar em pé, vamos orar. Assim que terminar, procure e garanta a sua participação no nosso jantar de casais. Vamos cantar? Hino de número 498. Antes de orar, não posso deixar de registrar, o Marco Aurélio está de volta, né, Marco Aurélio? Fica muito feliz depois desse tempo de Austrália, um pouquinho de Portugal, né? Ele veio para o casamento, a mãe dele casou no sábado passado, e a gente com alegria recebe o Marco Aurélio, não sabe por quanto tempo, né? Mas que seja um tempo em que a gente possa aproveitar bastante, né? E estar junto aí, amém? Uma outra menção também, vamos agradecer a Deus e enviar o Vini para as últimas férias dele, as últimas férias, porque no final do ano, quando ele for de férias, ele vai embora. Então nós vamos orar pelo pastor Vinícius, que está saindo de férias agora e volta no comecinho de agosto. Amém? Dá a mão para a pessoa que está do seu lado, então tá, pastor. Pai, nós queremos te agradecer por esta noite, te louvar por esse tempo tão gostoso, pelo tempo da manhã também, que foi tão abençoado na escola dominical dos jovens, dos adultos, das crianças, por aquilo que o Senhor fez na tua igreja neste dia, Pai. Agora nós queremos sair daqui realmente comprometidos contigo, alicerçados, ó Pai, numa vida que agrade ao Senhor, e queremos te pedir agora, Deus, que também envie o pastor Vinícius para esse tempo de descanso, de férias, esses últimos ajustes antes da nomeação no final do ano, para aquilo que o Senhor tem preparado ao longo desses 4 anos em que Ele está com a gente. Ó Deus, leva o teu filho debaixo da tua graça, debaixo não de expectativas, mas do teu cuidado, do teu poder, como nós acabamos de cantar, que ele seja verdadeiramente abençoado em tudo que ele fizer lá na sua cidade, na sua região. Ó Pai, obrigado por esse tempo de capacitação na vida dele e esse tempo de bênção na vida da igreja aqui no Brasil também. Abençoa-nos, ó Pai, nesta semana que se inicia, neste novo mês, ó Pai, que nós recebemos amanhã, nesse segundo semestre que nós iniciamos amanhã, que seja, Pai, um tempo em que possamos compreender tudo aquilo que o Senhor está falando aos nossos corações nesta jornada feliz. Ó Deus, que realmente o Teu Espírito Santo tenha liberdade a revelar a nós aquilo que nós precisamos entender. Muito obrigado, Pai, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, Ebenezer, até aqui o Senhor tem nos sustentado, por esses 6 meses de 2019 e por aquilo que virá. Que seja uma semana de vida, de alegria, de vitória, em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que o amor de Deus, o nosso Pai, e que a comunhão, a consolação do Espírito Santo de Deus seja sobre a sua vida, seja sobre a sua família, seja sobre o seu trabalho, sobre o seu ministério, e seja sobre nós, Igreja do Senhor, hoje e para todos